Olá, prezado aluno! Sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula vamos falar sobre variáveis em Python. Quando o algoritmo é desenvolvido, normalmente a gente vai realizar alguns cálculos aritméticos, armazenar informações que nós fornecemos, né, para que o processamento seja executado. A gente viu que o processador recebe os dados de entrada, para que ele consiga processar e apresentar o resultado final, como a nossa saída, que é apresentada através da impressora, de um monitor, nos retorna. Por exemplo, se a gente precisar somar dois números, como nesse caso do 75 e do 5, a gente vai precisar criar as chamadas variáveis. Cada uma dessas variáveis vai armazenar um desses valores, certo? Para que o algoritmo, para que o nosso programa, o nosso computador, a partir desses dados armazenados, consiga realizar o processamento, e apresente o resultado. O processamento vai ser realizado em cima das variáveis, com base nas instruções do nosso algoritmo, que foi escrito justamente para determinada finalidade. Mas o que são essas variáveis? A variável pode ser vista como uma caixa com um nome na memória do computador. Então está a memória do computador e cada variável que a gente cria é como se fossem caixinhas nomeadas, certo? Onde a gente pode armazenar informações dentro dessas caixinhas. Então no exemplo anterior mesmo, que eu precisava de duas variáveis, eu informei o 75 e o 5, uma variável armazenou o 75 e a outra variável armazenou o 5. A partir da informação dessas duas variáveis, eu consegui realizar a operação aritmética solicitada. Então, Python possui a capacidade de armazenar diversas variáveis de diversos tipos, sejam eles numéricos, como inteiros e pontos flutuantes, ou seja, números fracionados, ou strings, chamadas strings, que são letras, símbolos, palavras, frases. Então, cada variável vai armazenar uma informação. Para que a gente consiga dizer o valor que a variável vai receber, a gente pode utilizar o símbolo de igualdade. Como no exemplo, uma variável qualquer recebe o símbolo de igual a informação que a gente quer passar. Se a variável tiver com a informação entre aspas, ela vai ser do tipo string. Então, cada variável criada vai ter o seu tipo de informação armazenada. Se for numérico, pode ser inteiro, ponto flutuante, números complexos. Se for uma string, pode armazenar uma letra, uma palavra, um texto. Mas se for booleano, vai armazenar verdadeiro ou falso. São as únicas duas opções que pode se armazenar o tipo booleano. E toda variável tem um nome que é atribuído por nós. Porém, ela não pode ser informada qualquer nome para uma variável. A variável, além de ser importante, tem um nome significativo, ou seja, se eu vou armazenar um endereço na minha variável, seria interessante que o nome da minha variável seja endereço ou nome do endereço, justamente para que seja algo significativo, eu consiga saber o que é aquela variável, o tipo de informação que ela está armazenando. Por mais que o nome de uma variável possa receber letras maiúsculas e minúsculas, é interessante que ela sempre seja utilizada com letras minúsculas, certo? Até para facilitar a escrita depois, visto que uma variável escrita com letra maiúscula e minúscula são diferentes. Se eu escrever o nome número todo minúsculo e número todo maiúsculo, são duas variáveis diferentes. E quais regras são permitidas, Números, letras e sublinhado podem ser utilizadas para nome de variáveis. O primeiro caractere tem que sempre ser uma letra ou caractere sublinhado. Eu não posso dar um nome a uma variável que comece por um
número. E o que eu não posso ter como nome de variável? Espaço em brancos e caracteres especiais, como arroba, hashtag, dólar, porcentagem, comercial, C cedilhado, acentos. E não pode utilizar palavras reservadas da linguagem, como por exemplo print, evol. São palavras que a gente não pode utilizar para dar nome às variáveis. Algumas observações. A gente pode usar a mesma variável inúmeras vezes no mesmo programa e o computador sempre vai apresentar o último valor que foi armazenado. A variável não guarda histórico de valores. Ela sempre vai trabalhar com o último valor armazenado. E para fazer cálculos, os números fornecidos pelo usuário, precisa usar a função evol. Então, nesse exemplo embaixo, eu criei a minha variável x e eu disse evol input e formei uma mensagem, informe um número. Então, a partir daí, o usuário vai informar um número e vai ser armazenado nessa variável x como um valor numérico e não como uma letra, como uma string, permitindo assim que cálculos aritméticos sejam realizados sobre essa variável x. Essa foi a videoaula sobre variáveis. Quaisquer dúvida podem tirar comigo, professor Leonardo Bonfim, ou com a professora Jamile Madureira. Obrigado.